Pessoal, existe uma situação peculiar e estranha que é um comportamento de emocional identificação entre vítima e opressor, chamado de Síndrome de Estocolmo. Quanto não vai ser dito na revista Reformador desse mês. E isso traz um pouquinho uma condição onde nós acabamos que entramos numa simbiose degenerativa em que, de alguma forma, eu procuro aquilo que tem um efeito negativo sobre mim, porque vai ter um know-how de degeneração e, ao mesmo tempo, uma fascinação mútua, em que é possível, então, nós percebermos que acabamos que, em conjunto, caímos na mesma esmagadora vala e do qual aquele que se despertar primeiro precisará fazer o areal de auxiliar o que ficou na retaguarda. E essa questão é curioso porque às vezes a gente tem alguém numa família que é mais evoluído sob alguma perspectiva enquanto a questão da moral mesmo que essa evolução não seja tão maior do que os outros familiares ali, mas que já tem uma caminhada moral elevacional mais consistente e que acaba optando por ficar na mesma condição ali da média moral dos seus familiares, por achar que se ele for fiel aos seus impulsos de elevação, ele vai acabar deixando de ser solidário aos seus familiares e que, para que ele possa demonstrar essa fidelidade ao seu grupo, ele abre mão de um elevacional para o qual ele já tem isso no seu psíquico e no seu espiritual. E, de certa forma, isso vai dizer que nós, nos relacionamentos que nós empreendemos, precisaremos, de fato, ter uma percepção do estágio em que nós estamos e do que isso nos disserra. Inclusive porque, se nós considerarmos o autoconhecimento e a percepção que isso me dá do que eu já caminhei e do que isso me divisa, se eu tiver uma estrutura emocional, eu, nessa simplicidade, poderei perceber aspectos em que em mim diferem daquilo que eu percebo na maioria. E, por outro lado, eu poderei também encarar com tranquilidade aquilo em mim que ainda é falha, queda, para fazer as respectivas abordagens, de acordo com aquilo que perceba. Porque somente à medida que eu tenho noção de onde eu estou e de como eu funciono e do que isso me sinaliza, é que vai sendo possível
nós termos uma consistência com os passos que damos. E essa questão do caminho que eu já percorri e de como eu, nessa autenticidade, vou assumir o meu real lugar, o meu real tamanho, isso passa também, inclusive, por uma capacidade diferenciada que eu vou adquirindo de auxiliar tantos quantos estejam na retaguarda. Porque da mesma forma que eu sou auxiliada pelos benfeitores, eu sou convocada por Jesus a estender a mão para tantos quantos ainda se demoram em situações as quais eu já tenha superado, de alguma forma. E aqui, gente, não significa impor uma mudança para o outro, porque como cada um está num processo particular, às vezes a situação que alguém vive de uma falha, um débito que tenha contraído, às vezes essa pessoa vai precisar de mais uma reencarnação para poder começar a resolver essa questão. Não vai ser algo para amanhã, mas que às vezes vai demandar anos e até que não vai ser completado nessa encarnação, mas que vai precisar desse indivíduo voltar numa nova roupagem, numa nova existência, para tratar esses aspectos. Por isso que também esse bom senso que nós precisamos ter para não apressarmos de forma precipitada o movimento de outrem, visto que quando a gente fala na questão do que eu alcanço de melhoria, isso tem a ver com o que eu já dignifico e aquilo que eu já consigo fazer em movimento consistente, sem me perder, mas com uma lucidez aprofundada que me dá inclusive condição de romper esses processos de obsessão recíproca que são comuns à nossa trajetória. Porque quando a gente fala da nossa romagem enquanto humanidade, as situações que ficam por resolver não são só aquelas patentemente caóticas de um ódio, de uma vingança insatisfeita, de uma repulsa, mas também traz as situações não tão evidentes, mas que acontecem enquanto nos sentimentos entre as pessoas, que implica também essa questão das simbioses, de parasitismo, vampirismo, obsessão, fascinação, que torna às vezes difícil para alguém se libertar de um tipo de interação com o outro, mesmo que aparentemente numa normalidade, mas que no profundo daquilo traz algum tipo de aprisionamento. Visto que, quando a gente pega, por exemplo, sofredor desencarnado e encarnado, é comum o apego à própria revolta, ao próprio desespero, e repudiar a luz que, por mentores maiores, lhes é oferecida. Então, vai acontecer de que criminosos e tristes, eles fogem de forma voluntária às bênçãos das esperanças que lhes são derramadas e de forma inaptada à vontade divina, inadaptada e rebelde, desembocam tanto nessa questão do desequilíbrio quanto da desarmonia. Por isso que existe a questão, por exemplo, daquele indivíduo que
registra variado matiz de doença. E até aqui a gente poderia trazer a questão da hipocondria, onde o indivíduo ele acaba que imagina que esteja acontecendo uma série de situações no seu organismo e acaba fazendo uma pesquisa disso numa inteligência artificial e fazendo um aprofundado em torno daquilo que ele acha que está acontecendo no seu organismo, num afã que vai dizer de uma adaptação a esses enfermidades de todo porte para uma acomodação mais segura com esforço menor. Então a pessoa acaba que se percebe inquieta, prejudicada. Só que se for subtraída dela aquela moléstia de que ela está portadora, ela sente-se padecente e vazia. E ela mesma vai gerar e provocar sintomas e impressões que evocarão doenças a se exprimirem novamente em manifestações diferentes. O que vai só exponenciar o cultivo da posição de vítima no qual elas se comprazem. Então a gente tem, por exemplo, a situação de médios que, quando são aliviados de vexames que recebem por parte de inferiores entidades, depressa lhes reclama a presença novamente e acaba se reatando, religando automaticamente a essas entidades inferiores, embora o propósito mais sadio dos maiores de libertá-la. Então, essa questão da síndrome de Estocolmo vai dizer de a urgência que nós trazemos nessas interações que nós construímos ao longo dos milênios entre nós, de modificar a espiritual disposição, favorecer a criação de pensamentos novos e irmos aprendendo a nos nutrir somente de salutares hábitos, sem a escravidão que obsidiados e obsessores mantêm reciprocamente. Porque, mesmo que não exista uma situação de indisposição entre duas pessoas, elas podem estar num regime de escravidão recíproca, pela obsessão, dada e recebida. E, nesse sentido, vai trazer que o estado mental em que eu nutro, ele vai dizer, inclusive, dos jatos e mirabolismo energético que eu consigo fazer para me manter equilibrada. E, nesse sentido, às vezes, quando acontece uma libertação de uma situação obsessiva, às vezes aquele que estava obsedado, ele chama novamente o obsessor, devido a esse estado interior. E, nesse sentido, a própria questão de se demorar em doenças imaginárias e em situações que não se justificam enquanto algo concreto, porque acaba que são criações da nossa mente, de inclusive riscos e perigos que estão na esfera da nossa ideação, do nosso imaginário, e que só fazem insuflar uma perda de tempo, uma insegurança, um medo mórbido. E isso está na gênese de uma interação que está adoecida. E que, quando a gente fala, por exemplo, essa questão da obsessão, vai trazer junto a questão do parasitismo e do vampirismo, que, de certa forma, vai traduzir uma interação onde ele suga a energia do outro.
Mas quando a gente pensa em libertar isso, talvez eu não tenha ainda a força para o esforço que preciso realizar para continuar minha caminhada com a rédea do meu destino. Então, talvez me acomodar a uma situação de fascinação mútua e de simbiose degenerada é uma forma que eu encontro para me desobrigar dos esforços que eu tenho que fazer por conta própria. E acaba que vai dizer dessa situação em que seremos chamados a desfazer essas impressões nefandas e esses entrelaçamentos energéticos para substituir isso por uma permuta de frutos de conquistas novas calcada na compreensão das culpas recíprocas, no perdão, em fase de retificação. E por isso que um espírito que tenha sido regenerado, ele sente um impositivo de levantar caídos companheiros da vala esmagadora no qual estavam. Então a gente tem aí, por exemplo, na coleção A Vida no Mundo Espiritual, alguns relatos que trazem, por exemplo, o caso do Lar de Cipriana, que é semelhante a um centro de terrestre trabalho, e a maioria dos trabalhadores ali eram inferiores criaturas perturbadas e sofredoras que passaram a colaborar para erguer os desventurados companheiros. Então, nessa ajuda mútua, eles foram aperfeiçoando as condições do existir deles, foram melhorando e superando pretéritos atos com um renovador objetivo evidente. E, nesse sentido, nós perceberemos que, quando existe um despertamento para a necessidade de ajudar a mim mesma, auxiliando companheiros velhos, sócios de experiências edificantes nada do pregresso, e o caminhar sobre vencendo o tormento voluntário, para, nesse iniciático, juntos, jornadearmos a vivificação. E por esse motivo que a gente vai, então, compreendendo a dimensão dos nossos deveres e o imperativo do perdão, porque a gente vai percebendo que as interações que nós realizamos num orbe de prova e expiação há milênios são degeneradas. É por isso que quanto mais a gente desperta para os nossos compromissos perante a vida, a gente vai entrando numa situação onde tudo que nos faça distrair desse caminho, a gente elimina, porque a gente quer focar. Se a gente pegar, por exemplo, a trajetória do Divaldo, que veio aí a desencarnar com quase 100 anos, ele que houvera feito aí ali a fundação junto com um companheiro da Mansão do Caminho e com todo um arsenal ali de prédios para atenderem milhares de pessoas ali diariamente que ali passam, necessitados de todo porte, e além dos livros, da sua psicografia ínclita, as milhares de palestras e conferências que ele realizou no mundo todo, em mais de 70 países ele esteve levando a Boa Nova e fundando centros espíritas por onde passava, além dos mais de 600 filhos que ele adotou,
mostra um espírito desperto para esse aproveitamento da hora que passa. Que, pego uma visão nesse golpe de que ele está aqui para fazer o conserto dos seus débitos pregressos, mesmo considerando ele como um espírito missionário, que já veio com um trabalho direcionado aí para esses pipoques e frutificações, mas é alguém que não deixou que adentrasse na sua agenda o desperdício da sua energia, do seu trabalho, do seu tempo, e mostra o espírito desperto, que aí vai aproveitar as ensanchas diante de si para poder levar o seu erguimento para tantos quantos retêm com ele, estejam onde estiverem. E nesse sentido, quando nós vamos ampliando o leque da nossa percepção do dever que nos aguarda, isso mostra uma elevação mental. E, inclusive, é nessa situação que a gente vai deixando de nos comprazermos com essas fascinações, com essas obsessões, essas subjugações, com o parasitismo, vampirismo, que a gente se enleia com facilidade, porque então a gente vai focando naquilo que a gente pode melhorar para substituir o nosso impulso ruim pelo nosso impulso bom. Porque quando a gente fala de um mau impulso, isso, se eu desejar abafar e arrancar isso pela raiz, eu não vou conseguir, isso volta mais forte. O que eu consigo fazer é substituir algo ruim em mim por algo bom. Quando a gente, em meio a um sentimento de egoísmo, orgulho, tolerância, a gente faz a substituição disso por um sentimento nobre, a gente consegue então ir afastando esses monstros que existem dentro de nós e fazendo o nosso movimento energético nobilitar. Então, da mesma forma que existe um impulso para agredir alguém e, nesse contexto, depois de uma fala dessa pessoa que possa ter me contrafeito, se eu substituo esse impulso de violência por um impulso de renúncia, de oração, eu vou conseguindo ficar numa vibração menos nociva e vai sendo possível ter uma desenvoltura moral no bem. E é curioso porque nós vivemos uma sociedade em que as situações de interações entre as pessoas, elas acabam que são descartáveis. E nesse sentido, o materialismo ele acaba que inverte para nós liberdade de libertinagem. Então é como se a voz materialista me dissesse que para eu ser livre eu preciso agir como uma libertina, promíscua. Enquanto que, na verdade, a experiência da liberdade é aquela em que eu
me submeto ao dever. E vou ressarcindo débitos, burilando as minhas imperfeições. Nesse sentido, se nós pegarmos aquilo que a sociedade traz, existe essa inversão, e que aquele que estiver incauto, desprevenido e que se compraz nos relacionamentos obsessivos, que se entrega a essa situação, ele acaba joguete dessas energias sem maior resistência. Inclusive, quando nós consideramos, por exemplo, a questão de orientação sexual. Porque, como está acontecendo o avançar dos anos em que as pessoas têm a ideia do materialismo, que a gente precisa ampliar ainda mais a nossa liberdade, acaba que situações em que não haviam uma nomenclatura para ela passaram a ser colocadas, como a dizer que isso também será permitido. E, nesse sentido, a nossa paranoia, ela não tem fim, porque aí vão criando novos termos para orientações sexuais que não existiam, ao mesmo tempo ratificando vivê-las aparentemente livremente. Porque se a gente considerar, por exemplo, a questão da orientação sexual, isso está no espírito, porque o espírito não tem sexo. Ele vem do astral, ora num homem, ora numa mulher, ora num país, ora no outro, em diferentes raças em cada encarnação, diferentes culturas, diferentes religiões, para que ele possa, em diferentes experiências, ter um ambiente propício para o seu desenvolvimento moral, que é o mais importante. Mas, se considerarmos que alguém que pode, então, vir em diferentes situações, em cada encarnação, enquanto uma vai ser diferente da outra, o espírito, ele tem a gênese das preferências, das opções desse indivíduo. Mas nem tudo que o meu espírito ele se inclina para aquilo deve ser feito. A considerarmos, por exemplo, o nosso tendência ao rancor. Eu posso ser um espírito que tendo a odiar, mas eu posso, com a minha vontade, o meu esforço, amar, ao invés de odiar. Nesse sentido, diz de uma situação que não é porque eu tenho a tendência para aquilo que eu tenho que viver e fazer aquilo. Que aí vai entrar o meu filtro para perceber aquilo que é o melhor, com base no que Jesus me pede de pobreza, de castidade, de humildade, de caridade. E acaba que o materialismo ele vem me dizer que eu devo deixar as minhas tendências à solta, não frear elas, não filtrar aquilo que vem de mim, e isso é a derrocada moral, porque o indivíduo acha que ele tem que dar asa e atender aos caprichos das suas paixões inferiores. Nesse sentido, é que as ideias do mundo vão trazer como liberdade aquilo que, na verdade, é escravidão, na sombra do próprio eu.
E isso é tão enraizado em nós que, se a gente chega num ambiente onde as pessoas estão conversando sobre esse assunto de orientação sexual, dependendo do que você fala, você é chamado de homofóbico, de preconceituoso, de racista, de bulinoso. Porque existe essa ideia de que eu só estou sendo tolerante com quem é diferente se eu aplaudir as diversas manifestações e ações na direção das aberrações que acontecem. Porque quando a gente fala, por exemplo, a própria questão de alguém casado, heterossexual ou alguém solteiro, nós somos chamados a viver a castidade em estado diferente, mas cada qual. Por exemplo, se a gente pegar um solteiro, ele é chamado a viver a castidade em pensamento, em palavra, em ação. Agora, se a gente pega um casado, ele é chamado a viver a castidade enquanto a fidelidade. Mas a questão é, inclusive se a gente considerar a fidelidade em pensamento, em ação propriamente dita. Mas, se nós considerarmos a questão de alguém que tem a tendência para alguém do mesmo sexo, enquanto atração, talvez ela está sendo chamada a viver a castidade enquanto solteiro mesmo. Porque é uma experiência expiacional ou provacional para ela. E o materialismo vai dizer que ela deve viver o que os seus sentimentos estão dizendo para ela sem filtrar. Por isso que essa questão da nossa vivência enquanto num orbe como a Terra vai dizer de que, à medida que a gente supera as nossas crises de repulsas, de intolerâncias, que impele ao ódio, que conduz ao crime e causa desânimo, a gente vai percebendo de que os dolorosos adoecimentos da alma e do corpo resultam da falta de luz, que deveria estar irradiando do nosso interior. E, nesse sentido, vai sendo possível podermos desenvolver sistemas espirituais imunológicos, vacinando-nos contra recaídas eventuais. Porque saúde não é apenas o equilíbrio de um organismo, mas principalmente a harmonia do psíquico, da alma. Então, nesse sentido, a recaída, ela vai se afastando do nosso areal. Agora, é uma situação curiosa porque, se a gente pega, por exemplo, a questão das expiações coletivas, que vão funcionar tanto quanto a expiação individual, mas cada qual vai receber segundo sua obra, no tempo e no local que for. A gente pega, por exemplo, o Brasil, uma nação aparentemente pacífica, porque nós somos violentos pelas nossas taxas, mas enquanto uma índole de um país que não esteve envolvido em tantas guerras. A gente teve ali a Guerra do Paraguai, que foi uma insanidade, considerando inclusive essa situação em si, de guerrilha, mas não temos aí um envolvimento importante em situações de embates entre nações. Mesmo assim, existe setor no Brasil que fabrica e vende arma para o exterior. Quer dizer, eu posso não estar no meio de uma guerra, mas se eu estou usando essa guerra para algum interesse pessoal, de alguma forma, eu estou aprovando, aplaudindo aquilo. E aí eu já me torno partícipe
da responsabilidade que aquilo implica, coletiva e individual. Porque as guerras, elas sempre deixam situações tristes e expiações que precisarão acontecer. Tantos quantos se enlearam com isso e levaram prejuízos a outrem. E aqui não só a questão de venda de arma, mas quando a gente considera uma situação que existe de venda de carne, que enquanto nós estamos sendo despertados pelos maiores da necessidade de diminuir o consumo de carne, o Brasil está aumentando a exportação de carne. E diversos outros setores em que de alguma forma nós possamos estar contribuindo para uma denegrição moral, seja aonde for, do orbe. Por isso que a questão do escolha que nós realizamos nas nossas interações, elas podem dar brecha para piorar as nossas obsessões, as nossas fascinações, ou para ir aliviando isso. E a gente conseguir aí uma recuperação moral em tempo hábil. E nesse sentido, consoante Jesus vai dizer no Evangelho, para a gente se ajudar, que o céu nos ajudará. Mas ele começa dizendo para nós que, para eu receber o auxílio do céu, eu preciso eu mesma ter essa atitude na minha direção. Então, eu posso clamar para o benfeitor me libertar de uma obsessão, mas eu preciso, com o meu pensamento elevado e a minha conduta nobre, me desfazer de atitudes obsessoras. Em sendo assim, quando Jesus vai dizer, pedi e vos será dado, busca e você vai achar, bate a porta e uma hora ela vai se abrir. Né? Como aquela comparação, continue se levantando até que a vida canse de te derrubar. Uma hora abre uma situação de melhora para você, mas desde que você insista. Então Jesus, ele não diz, bata imediatamente a porta vai abrir, ele diz, bata e vai abrir, mesmo que demore. Mesmo que nessa situação a gente tem aí, às vezes, anos de importantes alterações neurológicas, espirituais, mentais, orgânicas, mas que, à medida que nós somos insistentes, e mesmo que todas as armas se levantem contra nós, a gente continua buscando a luz e a gente continua colocando o tijolinho. Então ele vai dizer que aquele que bater na porta, ela vai abrir, e quem procurar vai achar. Não a queima-roupa de um pentelésimo para o outro, mas uma hora vai achar. E nesse sentido, gente, quando nós pegamos os adoecimentos que nós temos coletivos, enquanto os nossos relacionamentos, a dificuldade que é para nós isso, quando a gente pega, por exemplo, a própria questão do perdão, tanto que a gente patina nisso, vai dizer exatamente de iniciativas que nós precisamos fazer para investir na nossa conduta mental nobre. Porque a gente acaba que se vitimiza de sermos obsedados, fascinados, mas a gente mesmo se compraz nesse estado de coisa. Caso contrário, nós resolveríamos por uma mudança de conduta radical, em que nós pudéssemos fazer uma fidelidade
uma lealdade, a renúncia ao mal e ao serviço no bem. Se houver qualquer aspecto de comprazimento da minha parte em algo menos digno, isso vai interferir. Porque, de alguma forma, isso vai dizer das criações mentais que eu vou fazer e de que eu precisarei dar um rumo elevado para isso, ou isso vai prevalecer enquanto algo sombrio. Então, se a gente pegar, por exemplo, que nós temos milênios de interações doentias entre nós, e que ontem que nós despertamos para a caridade, para o perdão, a gente compreende como as obsessões nos assolam, de todo porte. E a dificuldade que às vezes é para nós em mantermos uma proposta nobre de libertação e de permanecermos nessa faixa do bem. Nesse sentido, somente quando a gente consegue uma conduta boa, que substitui as nossas condutas más de milênios, é que a gente vai conseguindo dar passo concreto. Porque uma atitude mental nobre vai substituir uma atitude mental degenerada. E a persistência nesse esforço também é o querer. Porque aí, nesse sentido, a gente vai podendo sustentar esses nossos esforços e vai cortando no nascedouro todas as mentais criações menos dignas que tentem acontecer em nós. Por isso que nessa emocional identificação entre perseguidor e perseguido, que vai poder acontecer tanto entre desencarnado e desencarnado, entre desencarnado e encarnado, entre encarnado e encarnado, vai acontecer que quando um levanta a bandeira do verdadeiro esforço, isso vai encontrar reciprocidade na recuperação de outrem. O despertamento para esse bem vai ensejar uma verdadeira felicidade na alegria de outrem. E a partir do momento que a gente se doa de boa fé para a recuperação integral do outro, a gente vai sendo recompensado reciprocamente com a cura de nós mesmos. Como uma avó que houvera pedido uma intervenção para um neto que estava aí com inflamação na pele, para auxiliar em cicatrização de ferida e remoção de necrosado tecido, o banho diário que foi passado com a medicinal planta Comfrey auxiliou aí no tratamento da epiderme dela, que ela necessitava. Então, essa questão de uma mão lavar a outra e as duas lavar a face, vai dizer de que tudo aquilo que eu desejo seja feito a mim e fazer ao outro. Então, quando a gente considera, por exemplo, consta no parágrafo Emmanuel, qualquer setor da vida, mérito e preparação antecede o benefício. Agora, a construção do mérito, ela implica uma ficha de serviço bom.
Porque em muitas situações em que a gente acaba sendo enleado e arrastado pelas obsessões que nós vivemos uns com os outros, isso tem a ver com a nossa falta de mérito. Que tem aí o sentido de merecimento, virtude, valor. Por isso que somente atingiremos o bem-estar em Jesus com disciplina elevada do nosso sentimento, esforço no bem, iluminação do nosso raciocínio, fortalecimento da nossa lucidez. Então a gente precisa tanto regenerar nosso impulso, substituindo o impulso mal por um impulso bom, desfazer a sombra que nos rodeia, acendendo uma luz nessa situação, e endireitar a nossa trajetória, onde a gente, no lugar daquilo que está labirintoso, a gente traça uma rota e foca. E também esse acompanhamento do nosso processo, porque quando eu estou em contato comigo, atenta, eu consigo perceber onde a minha disciplina precisa funcionar na minha elevação. Porque senão acaba que pode até passar despercebido para mim. Algum pensamento, algum sentimento. Porque quando a gente fala, por exemplo, da angústia, da tristeza, isso não tem fim. Se eu não substituir isso por um sentimento bom, acaba que isso vai crescendo e chega um momento que eu estou deprimida. Daí, a minha ação de substituir um sentimento negativo por um sentimento positivo é um esforço de toda hora. Até porque nós estamos aqui muito mais experiências de deixar o negativo prevalecer do que substituir pelo positivo. Agora, quanto mais a gente consegue fazer esse movimento de substituição de algo ruim por algo bom, mais a gente vai ampliando o nosso leque de força. Nesse sentido, se nós considerarmos que nós estamos aqui na nossa encarnação mais importante, vai sendo possível a gente fazer aí um processo onde a gente possa ir deixando por onde a gente passa luz. Por isso que a questão da diferença que vai acontecer é o que eu faço comigo. E uma das formas que nos ajuda a fazer esse processo é a rede de oração, em que nós podemos aí, com essa bênção dessas energias que exponenciam, levarmos auxílio para a libertação dessas cadeias, onde conseguiremos, de alguma forma, essa alívio nas aflições. Daí, se a gente pegar, por exemplo, cada qual, ele vai se ocupar de acordo com a sua aptidão. Não há regime de privilégio. E sob esse aspecto e nesse prismal, nós teremos que
O que realmente vai ser o diferencial é a minha vontade. Porque quando Jesus ele traz esse bater e abrir, ele sabe que somente por uma vontade fortalecida no bem, eu consigo as substituições que preciso dentro de mim. A lealdade no trabalho que abraço. E até mesmo, gente, nós nos prescindirmos da imagem. Porque nós estamos numa situação em que até mesmo quando eu fico ligada àquilo que está vindo do externo em relação à atividade que eu faço, pode ser um apego meu a um retorno. Se existe uma análise honesta, transparente de que aquele é o caminho por onde devo seguir, eu já não estou suscetível e vulnerável à opinião alheia. Mesmo que eu precise analisar e ajuizar do que os outros dizem, do que realiza, até porque o que o adversário diz é um auxílio poderoso que nós temos, porque um inimigo, ele diz coisas que um amigo não tem coragem de me dizer, então o inimigo ele vai me ajudar a perceber aspectos em mim que eu preciso olhar com cautela e resolver. Mas se por outro lado eu fico presa emocionalmente ao que os outros dizem de mim, isso mostra que eu estou apegada à minha imagem. E até mesmo, gente, isso vai trazer da minha carência, que devolve para mim erros de situação em que eu me comprazia com a sombra. Por isso que, inclusive, existe um outro recorte do Evangelho, onde Jesus ele vai dizer para a gente tomar cuidado de não fazer as obras boas diante dos homens, para por eles sermos vistos. De outro modo, nós não receberíamos a recompensa de Deus que está nos céus. Então, não é para fazer só a trombeta quando a gente der recompensa, como fazem os hipócritas em sinagogas, nas suelas, para serem honrados por tantos quantos os assistem, porque já receberam a sua recompensa. Agora, quando a gente der uma esmola, fizer uma ajuda, que a nossa mão direita não sabe o que dê a nossa mão esquerda, a fim de que seja feito segredo, e o Pai que vê o que se passa em segredo, dela nos entregaria a recompensa. Mas aqui, Jesus ele vai trazer um aspecto mais profundo, que é o desapego da minha imagem. Porque se eu tenho que me responsabilizar pela imagem que eu deixo em torno de mim, por outro lado, se eu me apego a isso, significa que eu estou esperando alguma recompensa. E o serviço que ele é doativo, que ele é devotado e desinteressado, onde eu estou engajada no dever, alicerçada no bem, puro, não me atrela aquilo que chega de mim no meu entorno, porque na verdade eu estou preocupada em fazer essa burilação do processo que realizo, de mim mesma, mas ao mesmo tempo os resultados pertencem a Deus. Então a gente lança aquela semente, mas a gente sabe que a germinação dela, o crescimento da planta e a frutificação pertence a Jesus.
Por isso que é perigoso quando a gente precisa se defender, se justificar. Porque vai dizer de uma valor que eu dou para aquilo que emitem de opinião a meu respeito. Que embora tenha um peso, que eu olho para isso, não é determinante do meu arsenal interno. Porque eu olho e fito no dever que me compete. E isso é felicidade. Por isso que nós precisamos ter esse cuidado, visto que quando nós estamos aí nessa proposta de avançarmos nesse caminho, nós saberemos que o que nós fizermos vai ser aí o tijolo que a gente estiver colocando para que nós consigamos avançar. Então, a gente tem aí várias regiões umbralinas diferentes. E se a gente pegar, por exemplo, essa questão do que acontece nas gradações que existem no astral, enquanto ainda parte da Terra, entre desencarnados, entre encarnados, isso também diz de uma psicosfera em que aquilo que eu nutro, de alguma forma, vai me ligar àqueles que estão na mesma faixa que eu. Nesse sentido, nós, mesmo se a gente considerar o desdobramento do sono, quando alguém vai para um lugar de interesse ou que um outro trabalha durante aquela noite no bem, um terceiro ele vai receber um atendimento que os maiores se aproveitam do momento ali do sono para conferir a ele aí atendimento para alguma situação que ele esteja vivendo. Isso tem aí a sua geratriz naquilo que nós cultivamos no nosso pensamento. Onde a prece ela consegue ter um espaço, nós vamos concatenando aquilo que tem sido processo, dar um passo para frente, e aquilo que possa ser recuo para nós, e a gente vai eliminando os fatores de recuo e amplificando os fatores de bem-sucedimento. E com isso, inclusive, vai ficando mais tranquilo as nossas interações com os desencarnados. Porque às vezes um ente querido que falece, se a gente desliga essa chave da obsessão por uma atitude mental positiva, acaba que o risco de apegar um ao outro e de obsedar um ente querido que faleceu, ele vai diminuindo. Então a gente libera o outro para a continuidade das suas experiências no além. E vice-versa, para quem vai
consegue deixar aqui e ir em busca da continuidade do seu processo evolutivo. E nesse sentido, é esse tipo de preparação espiritual que vai nos conferindo esse ideal. E sendo assim, nós focaremos nesse empreendimento como aquele mais importante da nossa vida. Visto que saberemos um caminho por onde temos que seguir, mas ao mesmo tempo a gente não espera acontecer o nosso desencarne para iniciar esse processo, ou alguém próximo desencarnar para pensarmos nisso. A gente já vai fazendo essa fermentação, essa titulação. Porque, então, por exemplo, quando a gente fala essa questão da rede de oração, isso vai também dizer de que nós poderemos, mesmo inseridos numa vibratória faixa complexa de grande sofrimento, como a gente tem aí exemplificação do campo da paz, que tem recursos mais limitados que o nosso lar, que está aí numa região mais interna, de um todo ali umbralino, vai acontecer que vão acontecer essas mudanças de vibrações, onde determinados setores de sofrimento vão estar em condições inferiores à média observada em outros locais, mostrando a variação que existe de uma faixa para outra, mesmo quando a gente fala de umbral, porque também a gente vai ter definições como região trevosa, abissal, e nos traz aí que nós precisaremos, de fato, um molde de registro e mediúnica informação onde não há pretensão de originalidade ou ineditismo. Porque se nós examinarmos as dificuldades e condicionarmos as eventualidades para sermos, quando possível, mais simples, respeitando as situações, isso traz que os benfeitores, eles vão simplificar as informações que nos trazem, para que possamos, de posse disso, auxiliarmos de forma mais eficaz. Inclusive, a própria questão do trabalho com Jesus, quanto mais eu simplifico, mais facilita aquilo que ele deseja transmitir através do que eu realizo. Por isso que quanto mais a gente adianta moralmente, nós vamos poder auxiliar os espíritos imperfeitos encarnados que estão à espera de novas ensanchas na Terra, que possa ser um momento para eles expiarem e repararem o mal que fizerem e progredirem.
Em sendo assim, por essa espiritual sintonia mesmo, incontáveis aglomerações de espíritos afins são mantidos a longo e médio prazo. A separação do joio e do trigo ocorre mais na extrafísica esfera do que entre nós aqui encarnados. E as fluídicas construções, mesmo que postiças, são elaboradas de maneira correspondente ao nível de materialização dos perispíritos respectivos. Em sendo assim, quanto mais a gente desmaterializa, espiritualiza e eleva, mais a gente vai quintessenciando, sublimando o nosso perispírito. E aí a gente vai oferecendo para Jesus um substrato otimizado, etéreo, para que ele possa, nessa essência, agir e levar a sua vibração através daquilo que pensamos, falamos e fazemos.